Som. Oi, som. Agora, estão me ouvindo? Legal? Eu também. Não, estou sim. Gente, vamos ver aqui, não é o Ratinho, não é Sandy Júnior, tá? Vamos ver se a gente estava ali aposentado isso aqui há um tempinho, a gente vai voltar a usar, porque o outro microfone sem fio deu um probleminha. Então a gente vai usar esse aqui que é com fio. Amém? Elaine, naquele númerozinho lá em cima que eu disse que era da caixa do celular, embaixo tem um outro verdinho. Aumenta 1 grauzinho só, que é o retorno. 1 grauzinho. Oi, som. Isso, tá ótimo. Abaixa um tiquinho. É 1 grauzinho. Aí. Queridos, nós vamos... o tema da mensagem de hoje é a esperança da fé. A esperança da fé. E etimologicamente falando... etimologicamente falando, se a gente for ler a esperança da fé, a gente pode interpretar de algumas formas. A esperança que pertence à fé ou a esperança que é ter fé. E eu vou trabalhar num certo jogo de palavra aqui, até que a gente tenha a conclusão desse sermão. Bom, a gente está iniciando hoje uma série de mensagens acerca da esperança, memórias da esperança. Então a gente vai ver uma série de textos que vão trabalhar essa esperança que tanto fala o nosso coração, que tanto norteia a nossa fé, que tanto nos constrange a não desistirmos quando tudo indica para desistir. Diante disso, eu queria começar com uma oração, para que a gente possa ler posteriormente o texto. Senhor, nós queremos também nessa noite, em concordância com o que o pastor Lucas já orou, aquilo que a igreja já intercedeu, clamar ao Senhor para que, graciosamente, o Senhor me conduza aquilo que é para ser falado ao coração da sua igreja. E aquilo que não é para ser, meu Pai, para a sua igreja, que seja esquecido, que seja deixado de lado. Mas que o que for para a edificação, o que for para confrontar o nosso coração, o que for para consolar o nosso coração, nós suplicamos, Espírito Santo, haja de maneira poderosa. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Queridos, é certo que há momentos da nossa vida em que a nossa fé, ela é desafiada. Há momentos em que passamos por situações que são extremamente constrangedoras, momentos de dificuldade. E a gente enfrenta esses momentos com tanta velocidade, com tanta garra, que nem parece que era um problema. Uma coisa difícil que, aos olhos de qualquer outra pessoa, seria considerado como, cara, não dá para mim. Não dá. E ele conseguiu. Em contrapartidas, há situações em que a gente mesmo duvida se a gente é ou tem condição de passar por aquilo. Tem momentos na nossa vida que a gente está como leão, disposto a passar por qualquer luta e a enfrentar qualquer obstáculo. Mas há momentos na nossa vida em que estamos acuados, constrangidos, abatidos, aflitos e não sabemos como sair daquela situação. Parece até que a esperança, ela começa a cair por nossas mãos como que areia. A gente já não tem nem esperança de sair daquela situação. Não vai ser dessa vez. Dessa vez o barco vai adernar, vai afundar, dessa vez não tem condição. Eu já apliquei todo o meu conhecimento, todo o meu esforço, tudo que eu sei, tudo que eu posso, mas não há. Dessa vez o casamento vai ruir, os negócios vão ruir, a minha vida espiritual vai ruir, os meus planos vão ruir. Algumas vezes a gente lida com essa situação de enfrentar desafios, de enfrentar situações que nos constrange e nos tenta levar à desistência. Diante disso, ainda que venhamos a querer ou passar pela situação de desejar desistir, lá no fundo existe essa centelha chamada esperança. É incrível que quando a gente diz não dá, no fundo a gente fica assim, acontece alguma coisa. Deus age, responde. Vou trazer aqui uma aplicação, uma situação constrangedora. Ainda tenho esperança que o Vasco vença e vá para a primeira divisão. Disseram-me aí que
havia feito 2 gols no Ituano. Parece uma besteira, mas até contra a esperança existe esperança. Contra a esperança existe a esperança. E a esperança pode ser subjetiva ou objetiva. Ela pode ser subjetiva no intuito de que eu falo, eu tenho esperança de que meu time possa ganhar, eu tenho esperança de que esse ano as coisas vão melhorar, eu tenho esperança de que as coisas vão ficar mais calmas depois dessa situação em que eu estou passando. Ela está baseada numa subjetividade, numa circunstância. E quando ela é baseada em subjetividade e circunstância, não há nenhuma evidência de que essa esperança venha a ser suprida por Deus. Não há evidência alguma bíblica de que quando a nossa esperança é baseada em subjetividade, de que Deus vem ou tem dever, obrigação de cumprir na realização daquilo que eu estou esperando. Porque Deus só tem compromisso com aquilo que de antemão Ele coloca em nosso coração, por meio das suas Escrituras. E aí a esperança passa a ser objetiva, porque é pautada naquilo que Ele prometeu. E aquilo que Ele prometeu em suas Escrituras, Ele vai cumprir. A subjetividade, ela pode ou não, pela graça comum de Deus, acontecer. Mas a objetiva, onde o nosso foco está nas Escrituras, na esperança de que aquilo que foi prometido nas Escrituras, no Deus que se revelou nas Escrituras, no Deus cujo Evangelho descortinou os nossos olhos, isso sempre vai ser cumprido. Sempre vai acontecer. Porque essa esperança está baseada em algo que é objetivo, revelado por Deus. O Vincent Chang, ele tem um artigo muito interessante, chamado sobre a esperança e a fé. E ele vem tratando exatamente, discorrendo exatamente sobre isso. Que tipo de esperança é essa que a igreja muitas vezes deposita em circunstâncias que Deus não disse nada, Deus não assegurou nada, Deus não prometeu nada, mas ela agarra como se fosse a sua redenção? Deus não tem compromisso. Mas quando Deus, pela sua graça, nos mostra pelas Escrituras o que Ele faz, promete, realiza nas Escrituras, essa esperança precisa ser direcionada para isso e passa a ser objetivo. Não é circunstancial. Eu posso passar por um momento delicado, eu posso passar por um momento de dificuldade, eu posso passar pelas crises mais difíceis, mas se no Evangelho diz que Ele, nas suas palavras diz que Ele estaria comigo em todos os momentos, ainda que eu não sinta, ainda que eu não tenha percepção, a objetividade da esperança é que Ele está, e Ele está cumprindo a sua palavra, mesmo que eu não sinta. Essa esperança objetiva não está baseada em circunstâncias, e nem em minhas experiências. Ela está baseada naquilo que Cristo deixou claro nas Escrituras. Naquilo que o Pai, o Espírito Santo, a Trindade deixou claro nas Escrituras. Diante disso, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Verso de número 14. É um texto bem interessante. E eu quero trabalhar pelo menos 3 pontos nesse texto. Marcos capítulo 9, verso de número 14. Acharam? Estão na mesma página que eu? Beleza? Show, Bia. Versículo 14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando.
roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E levando-o, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, crescia, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração. Queridos, essa é a palavra do Senhor, e nós dizemos amém. Estamos aqui diante de uma situação muito interessante. Estamos diante de um pai, diante de um filho, diante de uma multidão, diante de escribas, dos discípulos e de Jesus. Se a gente ler o capítulo anterior, a gente vai ter uma experiência maravilhosa. Jesus está no Monte da Transfiguração, está com os seus discípulos mais próximos. Ali Deus fala poderosamente que ele era o Filho amado e a ele deveriam obedecer. Eles têm essa experiência profunda de ver o Filho sendo transfigurado, eles têm esse desejo de ficar ali, mas Deus desce. Jesus desce. E ao descer com os seus discípulos mais íntimos, alguma coisa acontece. Eles dão de cara com essa situação. Eles descem do monte, eles descem de uma experiência profunda, de uma experiência transcendente, de um momento em que eles veem o Cristo quase que glorificado e dão de cara com uma situação. Os seus irmãos, os discípulos de Cristo que ficaram, estão no meio de uma multidão, de uma turba, de uma confusão, há um questionamento, há perguntas que estão acontecendo ali. O texto deixa isso claro no versículo de número 14, quando diz: olha, quando eles se aproximaram dos discípulos, os que vieram do monte, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Os escribas estão debatendo com esses discípulos. A gente vai entender para o decorrer do texto que essa discussão tem a ver com a cura que não houve do menino. O texto mais para baixo vai dizer que eles foram incapazes ou impotentes de expulsarem um demônio, de operar um milagre, e isso gera uma situação em que os escribas encontram uma razão para a discussão. Legalistas sempre buscam uma razão para a discussão. Os escribas eram extremamente legalistas. E o que eles podiam buscar de discussões com relação a qualquer coisa que Jesus Cristo fazia, eles fariam. Se a gente ler Mateus 17, se a gente ler Lucas 9, também tem essa situação. João não retrata essa situação, os outros retratam. E, baseado no que é ensinado, Marcos é o evangelho mais velho a ser escrito, mais antigo. Então, subentende-se que esta percepção aqui, o testemunho do que foi visto e escrito, está um pouco mais completo.
Diante disso, a gente tem 3 pontos para a gente conversar aqui. Primeiro problema, a oposição dos escribas. Segundo problema, a incredulidade da multidão e a impotência dos discípulos. E o terceiro ponto, um pai esperançoso, apesar de tudo. Veja, a ação de Jesus em Marcos sempre ela é pontuada em favor dos pobres, dos marginalizados daquela sociedade. As ações de Jesus comprovavam que Jesus verdadeiramente era Jesus, o Messias. Jesus não é simplesmente um reformador social, ele não está ali para reformar a sociedade, como muitos que surgiam na sua época, e ele também não está ali apenas para uma transformação de um estado em que se encontrava. Jesus se encontra ali como Cristo, o Messias, esperado pelos judeus, o Filho de Deus enviado pelo Pai, embora eles mesmos não o reconhecessem. E aí você para pensar. Vocês já leram a Bíblia? Lendo a Bíblia, sabendo o que vai acontecer no final, a gente já lê o Antigo Testamento já com o olhar de que alguma coisa vai acontecer. A gente já sabe que Cristo vai morrer, a gente já sabe que Cristo vai ressuscitar, a gente já sabe que vai passar pela vida de Cristo. Então, quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, a gente vai vendo sombras daquilo que Cristo seria revelado. Não é isso? Os escribas sabiam muito mais do que eu e você. Muito mais do que eu e você. Os escribas copiavam continuamente o Antigo Testamento. Os escribas eram aqueles sujeitos que pegavam uma cópia ou original, copiavam com todo o zelo, com todo o cuidado, o que estava escrito num rolo, um pouco mais antigo, um pouco mais deteriorado, para que passasse para adiante outros rolos. Eles tinham todo um cuidado, até que quando chegasse o nome de Deus, eles usavam uma outra caneta, escreviam e depois queimavam. Tamanho era o zelo pelas Escrituras. Então eles conheciam profundamente as Escrituras. No entanto, não conheciam o Senhor das Escrituras. Eles conheciam muito as Escrituras, mas foram incapazes de ver o Senhor nas Escrituras. Então, essa oposição a Jesus precisa ser perguntada. Por que os escribas se opunham a Jesus? Qual era a razão para eles se oporem tanto a Jesus? Bom, Jesus perdoa pecados. Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12, tem essa situação em que ele diz que, olha, os seus pecados estão perdoados, e para o escriba, somente Deus tinha poder para perdoar. Como é que pode um homem que se chama Filho de Deus, que já blasfema, dizer que é possível perdoar pecados, mesmo que este homem, ao dizer está perdoado os seus pecados, tem poder para dizer, pega a sua cama, a sua maca, levanta e vai embora. Esse Jesus come com os pecadores, coisa que os fariseus não faziam, coisa que os escribas também não faziam. Marcos 2, do 13 ao 17, vai mostrar Jesus comendo com pecadores. Jesus não jejua e quebra com o judaísmo. O judaísmo é uma religião de rituais, e a série de jejuns que eles faziam continuamente fazia parte da sua religião. E Jesus, no período que se encontrava com os discípulos ali, não jejuava e nem deixava que os seus discípulos jejuassem. Ele quebra com o judaísmo. Jesus, Marcos 2, 23 a 28, trabalha no dia de sábado. Jesus cura no dia de sábado, Marcos 3, de 1 a 6. Jesus age com poder e é acusado de agir sobre o poder de Beelzebu, Marcos 3, 20 e 30. Jesus diz que a família dele
não era aquela que estava chegando com Maria e os irmãos, mas era a família que pertencia a Deus, celestial, o que quebra com o paradigma do judaísmo que família é algo de extremo valor, a família biológica. Não é à toa que dizia filho de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, que gerou quem, que gerou quem. Então Jesus tem esses fatores aí que fazem com que os escribas olhem para ele como uma oposição. Esse sujeito que se diz o Messias, que se diz o Cristo, tem algo que caracteriza como contrário àquilo que a gente entende, contrário àquilo que a gente defende. Então, ver os discípulos de Jesus fracassando naquilo que Jesus era um exímio realizador, dá motivo para que os escribas questionem, briguem, entrem em desavença com os discípulos. Imagina o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, a gente, nós pastores, andamos com Jesus, caminhamos com Jesus, Jesus opera milagres, a gente vê as realizações, e aí você vem à igreja, traz um filho doente, e a gente ora e não acontece nada. E aí os religiosos do momento, que dizem e são contrários a Jesus, vão dizer: ué, cadê o seu Jesus? Cadê a operação? Cadê o sinal? Cadê essa obra que vocês não foram capazes de realizar? Há um questionamento ali, há uma briga. Essa oposição ao que Jesus é e faz é chocada com a presença de Jesus posteriormente no monte. É interessante a gente olhar e lembrar que quando Moisés descia do monte, Moisés descia com o rosto resplandecente. Moisés descia do monte com o rosto resplandecente, descia ao encontro, tinha que cobrir, porque tamanha era a glória de Deus na vida daquele homem. A gente está vendo agora um Jesus, o Jesus, que desce do monte da transfiguração, que vem de uma experiência profunda com o Pai e vai ao encontro daquela multidão. Jesus vai chocar aquele povo. Não é à toa que no versículo de número 15 diz: e toda a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Eles foram ao encontro de Jesus e saudaram, né? A paz do Senhor Jesus, Shalom. E aí ele fica olhando aqueles questionamentos, aquela briga e fala: o que aconteceu? Por que os escribas estão? Por que vocês estão? Aí alguém, no meio daquela multidão, diz: o problema fui eu. O problema fui eu. Eu trouxe o meu filho e eu não queria falar, mas os discípulos não deram conta. Os teus discípulos não conseguiram curar o meu filho. Os teus discípulos não conseguiram expulsar o que estava nele. Porque o pai vai dizer que sabe que o meu filho, vem um espírito maligno e se apodera dele, lança de um lado e lança do outro. E aí, quando eu estava preparando esse texto, eu fiquei me questionando sobre essa incredulidade dessa geração. Jesus vai dizer: ó geração incrédula. E sobre a incapacidade dos discípulos de operar esse milagre. Que no final ele vai dizer que há castas que saem somente com oração. Em algumas outras versões, um adendo que não está no original, vai dizer com oração e jejum. E é claro que, para bom entendedor, no hebraísmo, quando ele diz essa casta não sai senão por meio de oração, tem a ver com um relacionamento de intimidade e confiança com Deus. Porque oração nada mais é do que um relacionamento de intimidade com aquele que está contigo, o seu Deus. O quanto você anda e confia e se assegura de que o Deus que você se envolve é poderoso para fazer milagres. Não você, mas o Deus que você se envolve. E aí, diante disso, eu fiquei lembrando de algumas situações em que
quando coisas boas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai ficando mais animado, né? Passei naquilo, fiz aquilo, olha o que aconteceu. Preguei, teve gente que se arrependeu, olha, orei, teve cura. Você vai acreditando mais ainda que você tem um chamado, tem uma vocação. Olha, eu aconselhei e aquela pessoa fez a coisa certa, o casamento foi restaurado. Olha, eu dei uma orientação, aquela pessoa mergulhou no estudo, se formou. Olha, eu orei para a cura daquela pessoa. Mas e o oposto? E quando você começa a experimentar uma série de fracassos na oração, uma série de ilusões ou desilusões na oração. Eu lembro que em 2015, a gente estava com um pastor, esse pastor veio da África, e havia relatos de que ele era um grande homem de Deus, e toda vez que ele orava acontecia milagre. E aí a gente levou uma pessoa, falou, Everson, eu posso levar minha sobrinha? Minha sobrinha está com câncer terminal, minha sobrinha não está bem. E aí eu ouvi alguém dizer assim, hoje eu vou ver um milagre. E eu pensei, eu também. E aí quando levou a criança, eu falei, eu vou ver um milagre acontecer, agora eu vou ver um milagre acontecer. E aí o pastor orou, e ele falou que tinha colocado a equipe toda para orar, e eu comecei a orar, falei, Senhor, eu vou ver esse milagre, no outro dia a menina morreu. A menina morreu. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Porque eu pensei, nossa, era para curar. A gente orou. A gente confiou. Ainda pulsava nas minhas veias, ainda o meu viés da velha paróquia neopentecostal, em que se eu determinasse, Deus faria. Ainda estava nessa transição. Eu falei, caramba, fiquei mal. Já vinha vindo de uma situação em que eu, em 2011, tinha tido a Guillain-Barré, não estava conseguindo andar, não estava nada. E dentro de casa eu falei, Senhor, em nome de Jesus, corpo, levanta-te. E o corpo não levantou. Falei, Senhor, está me frustrando. Estou me sentindo impotente. E foi construindo uma série de situações em que eu não via nenhuma cura por meio da oração que eu fazia. E o sentimento que dá é de frustração. Porque o que você quer é ver uma pessoa bem. Uma pessoa que alcance o bem-estar daquela situação. E por que eu não fui um instrumento? Por que o pastor tal orou e aconteceu? Por que o pastor experimentou aquilo? Por que aquela irmãzinha orou e aconteceu? Por que? E quando a gente olha para um texto desse, é libertador. Porque se discípulos que andaram com Jesus, que experimentaram o ensino direto da fonte, sem intervenção de homem, tiveram e passaram por isso, a gente precisa entender que o mal no mundo tem um sentido e objetivo. O mal no mundo não está aqui porque Deus deu corda no mundo, saiu e deixou o mundo à deriva. O mal está no mundo e existe um propósito para esse mal. A filosofia vai dizer o seguinte, como é que pode um Deus que é todo poderoso permitir que haja mal no mundo? Ou ele não é todo bondoso, ou ele é todo poderoso e não quer agir de bondade, porque senão ele seria todo bondoso. E se ele é todo bondoso, não pode ser todo poderoso. Porque se ele é todo bondoso e quer o bem da humanidade, ele não tem poder para transformar a humanidade. Isso é um dos grandes dilemas que a filosofia traz. No entanto, quando a gente para olhar as Escrituras, a gente vai entender que o mal tem um propósito. O mal, na existência do mal, existe um propósito para nós. Até porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8 que não existe nada, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e o Senhor, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não é por acaso que existe o mal. Não é por acaso que muitas vezes a nossa oração em favor da cura de alguém não tem ou surte efeito. Como é que a gente lida com uma situação como eu lidei essa semana?
Como é que a gente lida com uma situação em que eu estou vendo uma aluna minha, essa aluna minha fala assim para mim, eu falo para ela, pô, você está sumida, já tem umas 3 semanas que tu não vem, escola pública. E ela, eu estou grávida. Palhaçada. Você tem 15 anos, está grávida de quê? Não, estou grávida, professor, aqui. Eu também estou barrigudo, isso não quer dizer nada. Não, professor, aí pegou o celular. Que exame, professor, eu estou grávida. Eu fiquei olhando. Você não está acreditando? Eu falei, não. Aí quando a gente sentou para conversar, a conversa dela foi. Aí eu falei para ela, falei assim, e sua mãe, como é que foi essa questão? Minha mãe botou para fora. Mas ela já me trouxe de novo. Falei, como é que você está lidando com isso? Ela falou assim, professor, eu estava indo me matar. Eu estava indo me matar quando eu passei mal e decidi fazer o exame. E aí eu descobri que estava grávida. E isso me fez, ou me impediu de tomar a decisão de matar. Eu tenho uma razão para viver agora. E aí ela foi conversando comigo. E ela falou, eu já tentei me matar. Ela me mostrou assim um corte. Falei, por que, menina? Porque eu fui violentada dos 8 aos 13 anos de idade. Dos 8 aos 13 anos de idade. Como assim? Por sujeito tal e sujeito tal. O que você fala para uma menina de 15 anos de idade que está grávida, que passou por essa situação toda, que Deus é bom, se o mal não tiver um propósito neste mundo? Até aquele momento, ela estava decidida a tirar a vida. E ao engravidar com 15 para 16 anos, 15 anos, fez 16 posteriormente, 2 semanas depois ou 3 semanas depois, está com 4 meses, ela vê nessa situação a graça de Deus para não tirar a vida. Embora essa geração que Jesus descreve que é uma geração incrédula, os discípulos são tidos como, não incompetentes, mas como impotentes diante do mal. A gente está falando de um pai que tem um filho que se lança ao fogo, de um pai que tem um filho que se lança às pedras, de um pai que se lança à água, e aqui água tem a ver com o mar, se jogar no lago, na água. E desde a infância. Como que tendo ataques epiléticos. E como que você acha que esse pai tinha que lidar com toda aquela sociedade religiosa? Como que você acha que esse pai tinha que dar com toda aquela organização estrutural que a religião havia instituído, estipulado para eles? O filho dele era considerado como um maldito. Ele era caracterizado como uma família amaldiçoada, porque dentro da família dele tinha alguém que era possuído por demônios e que não havia nada que o libertasse. Então ele era um amaldiçoado por Deus. Ele não podia ter nenhum relacionamento de comunitário com a sinagoga, porque ele é um pecador. Esse sujeito não pode buscar certos benefícios que um judeu que não passasse por isso buscaria. Como é que você explica para um pai desse? Como é que você explica para um pai que cultiva a ideia de que vai ser pai e quando nasce uma criança que tem problemas no seu nascimento? Síndrome de Down. Como é que você lida com um pai, ou fala com um pai ou a mãe, que descobre no processo do crescimento do filho que o filho tem autismo e num grau alto?
E ele não sabe como lidar com isso. Porque na mentalidade dele, não aceito que Deus é esse que me dá um filho desse jeito. Como é que a gente lida com isso? Impotentes. A grande realidade é que a gente fica impotente diante disso. Diante dessas dificuldades que a vida nos traz, a gente fica impotente, porque não está nas nossas mãos o operar o milagre naquela situação. Como é que eu faria? Como é que eu poderia fazer? Que tipo de milagre eu poderia operar? Querida, em nome de Jesus, todo o seu passado apagou. O que você vivenciou dentro daquele quarto, com 8 anos de idade, com aquele homem e com outro homem, está apagado? Não tem. Aquilo ela vai carregar, e como ela diz, um dia eu vou ter que enfrentar essa realidade cara a cara. Como? A gente fica impotente. Como é que a gente lida com a ideia de que, de repente, o seu filho, começa a desenvolver sintomas e situações em que ele não consegue comer direito, ele começa a vomitar, ele começa a ter problema, e uma luta terrível, porque o plano de saúde não quer dar assistência para aquilo, e aí tem que ir para a mídia, tem que ir para tudo, até que Deus graciosamente levanta alguém que caminha para o lugar certo, como foi o caso do Gustavo Arnoni com seu filho, como é que você lida com isso? Impotente. A gente pode ter a fé mais profunda, mas diante da realidade que nós não somos hábeis ou capazes de operar qualquer coisa, a gente fica impotente. Como é que a gente lida quando de repente um pai ou uma mãe nossa cai em cama e que você tem que correr para ajudar e não tem recursos para ajudar, e o que fazer? Se a gente olhar pelo um viés ateísta, a gente vai dizer assim: essa é a ordem natural das coisas. O forte vai sempre vencer o mais fraco. Naturalismo, evolucionismo. Se está sempre que é fraco, vai perder. Foi porque o pai não soube escolher a mãe direito, porque se escolhesse pela ótica da superioridade, escolhia mães que pudessem parir filhos melhores. Era o que acontecia na Idade Média com os reis, que escolhiam parideiras. Mulheres que dessem homens, porque se desse mulher era considerada fraca. A gente vê no versículo de número 15, ou versículo de número 17, que esse homem diz que esse espírito mudo toma o seu filho, lança e faz o que faz. No verso de número 20, ele vai dizer, olha, verso de número 18, ele vai dizer, olha, eu trouxe para os teus discípulos. Queria que eles expelissem, e eles não puderam. O que Jesus vai dizer, essa geração é incrédula. Até quando que eu vou estar com vocês? E aí a gente pode interpretar isso com uma maneira fria, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Ou com a maneira que eu acredito que seja a maneira de Jesus. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vós sofrereis? Que me leva ao ponto desse pai. Esse pai que, embora tenha tentado todos os viés religiosos possíveis para a libertação de seu filho, porque ele só saberia que o filho dele está com um espírito imundo, porque um sacerdote disse para ele. A única forma de saber que o filho dele tinha alguma coisa era quando um sacerdote dizia, ele tem isso, ele tem lepra, ele tem aquilo outro. Era a única forma. Então a gente olha e vê Jesus diante desse sujeito, desse pai, que já está há um bom tempo, como ele diz, desde a infância, lidando com isso.
Marina só ficou uma semana aí de cama. Na verdade, Marina ficou de cama uns 3 dias. E lidar com isso emocionalmente já foi tenso. Ter que levá-la terça-feira na UPA de São Pedro da Aldeia. Esperar o atendimento, que demora. Esperar ver a boa vontade da mulher para ver o que vai ser feito ou não ser feito. Você já fica ali aflito. Ainda mais quando a menina começa a chorar e nervosa. Pai, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu falei, calma filha. E aí uma menina de 13 anos. E a gente, que passa às vezes por essa situação, também fica, cara, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. Esse pai tem a grande oportunidade de agora ir a Jesus, ou Jesus foi até ele. Jesus está diante dele. Jesus está agora perguntando, conversando com ele. O que ele vem a colocar? Muitas vezes, esse espírito lança num fogo e na água para o matar. Esse espírito quer acabar com a vida do meu filho. E olha, pode perguntar para qualquer pai, para qualquer mãe. Entre perder um filho e perder a nossa própria vida, a gente não vai titubear 2 vezes que a minha vida seja levada. Porque um pai ou uma mãe que perde um filho é uma dor que vai por o resto da vida. Não é a ordem natural. A minha mãe perdeu a minha irmã há 47 anos atrás. 91 anos tem a minha mãe e até hoje ela fala, eu sinto falta dela. E dói. O médico deixou dentro dela, o médico foi imprudente na época. Deixou gaze, deixou... E aí você olha para esse sujeito que está diante do Senhor e ele pergunta ao Senhor. Ele pede ao Senhor. Se podes, ou melhor, no verso de número 22, tem compaixão de nós e ajuda. Tem compaixão, Jesus. Sente o que eu estou sentindo. Sente a dor que eu estou sentindo e me ajuda. Ele não tem mais o que ou para onde ir. E o que Jesus responde? Se podes, tudo é possível que crê. Você crê? E o incrível é que às vezes as pessoas usam esse versículo aqui para colocar-nos numa situação de menosprezo. Você não conseguiu porque você não teve fé. Você não alcançou porque você não teve fé. Você não foi abençoado porque não teve fé. Aqui é um outro contexto. Jesus está lidando com um homem que já passou por momentos de extrema delicadeza, por momentos de dificuldade, em que ele não viu o resultado, e isso abala a fé de qualquer pessoa. Qualquer pessoa em sua sã consciência, passando por inúmeras desavenças, se a gente passasse pelo que Jó passou, a gente murmuraria. A gente passa por dificuldades menores e a gente... Por que, Deus? O que está vendo, Senhor? Eu nunca fiz isso, nunca passei por isso. Por que dessa situação? É claro que a nossa fé é abalada. É claro que o nosso emocional é abalado. É claro que a nossa esperança, ela é rabiscada. Mas ainda que ela seja rabiscada, ela continua lá. Ainda que ela venha a ser coberta por uma série de dúvidas, já disse Henry Nouwen, a dúvida anda sempre com a fé e a esperança. Porque a dúvida é um instrumento, é o combustível que impulsiona a nossa esperança a olhar para a fé, disse Henry Nouwen. Porque no meio das dúvidas, Senhor, o que acontece? Eu não consigo. Eu só tenho um recurso, é ter esperança de que Deus possa fazer. É a esperança de que Deus possa me responder. E aí Jesus diz, olha, se tu quereres, tudo é possível. E ele diz, olha, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Imagina esse sujeito, eu creio. Tem que ser, eu creio, não tem mais para onde ir. Ajuda-me na minha falta de fé. Olha a sinceridade desse homem. Ele não eu creio e não.
Eu creio, mas eu não tenho fé para ver, para experimentar. Acabei de vir de uma frustração agora aqui. Tudo que eu depositei aqui foi frustrado nos discípulos, nos seus discípulos. Me ajuda a crer, me ajuda. Vendo Jesus que a multidão concorria, ou seja, que a multidão se aglomerava, ele não entrevistou, ele não gastou tempo, ele chegou e repreendeu o espírito e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais volte. Nunca mais volte. Ou seja, nele não. Já basta, já chega. Nele não, nesse menino não. E às vezes a gente fica confabulando, né? Que plano que Deus tinha para esse menino aqui? Que plano? Às vezes a gente vê alguns irmãos pentecostais contando histórias de... passou por... Quando nasceu, quase morreu, que passou por situações difíceis e Deus usando as outras irmãs em oração, os irmãos em oração falavam assim, ó, Deus tem um plano para essa criança. Deus tem um plano para essa criança. E posteriormente, realmente tem. Porque pelo que passou, meu filho, não tinha para onde ir. Então Jesus, ele liberta esse menino, que parece que vai morrer. Porque ele se debate a ponto dos outros dizerem, morreu. No entanto, o Senhor pega-o pela mão, o ergue e ele se levanta. Ele entra em casa e os discípulos perguntam por quê. E ele responde: vocês têm que entenderem que se não tiver uma vida de oração, uma vida de relacionamento, de sinceridade, você não vai conseguir fazer. Então, nesse ponto aqui, eu queria, caminhando para finalizar, que a esperança, por mais que seja mínima ou ínfima, ela sempre precisa ser objetiva, não subjetiva. Ela sempre precisa apontar para Cristo e para as promessas de sua palavra. Se for subjetiva, vai ser naquilo que você vê como circunstancial. Mas se for objetiva, é naquilo que o Senhor prometeu. Para quem gosta de assistir série, tem uma série chamada Os Anéis do Poder, que vem baseada nos escritos de Tolkien. E há uma conversa entre dois elfos, um de nome Elrond e o outro que é o Alto Rei Gil-galad. E eles estão passando por um momento delicado, porque o mal ressurge na Terra-média, Sauron parece não ter morrido, e eles precisam do Mithril, que é o que vai dar condições para que a árvore da vida permaneça viva. E eles têm condições de lutar contra o mal. E aí ter os anéis de poder. Só que o que acontece? O Elrond, ele está sem esperança. Porque os anões não permitiram que fosse dado para eles esse material que só era descoberto na terra ou na montanha dos anões. O que o rei disse para ele: a esperança nunca é vã. Mesmo quando é ínfima, Elrond. Quando todo o resto dorme, a esperança é a primeira a acordar e a última a dormir. Mesmo quando todos dormem, a esperança é a primeira a acordar e a última a dormir. Jürgen Moltmann, ele é um chamado teólogo da esperança. Ele vai dizer o seguinte, que a esperança é este instrumento divino que que antecede o reino de Deus, que antecede o que vai acontecer no reino de Deus. Então, quando vemos um filho doente, nós oramos e clamamos para que o Senhor opere o milagre, porque no reino de Deus não haverá doentes.
Quando vemos uma situação em que é tensa e vai culminar num sofrimento maior, a gente ora para que não aconteça, porque a ideia de que o reino de Deus, que não terá isso, pode pingar gotas da graça de Deus para que eu experimente isso agora, o que eu vou experimentar no futuro. O Tim Keller ele vai trazer uma ideia muito interessante quando ele vai dizer o seguinte: diante da impotência do homem, em que a esperança está ali no limiar, a gente precisa lembrar que Deus assumiu a responsabilidade pelo sofrimento a ser feito ou encarnado como um homem. Deus veio experimentar o sofrimento. Deus não está alheio ao sofrimento. Deus não está fora do sofrimento. Ele veio experimentar o sofrimento. Quando ele encarnou em Jesus Cristo como homem, e na cruz ele experimentou um sofrimento maior do que esse pai. Maior do que essa menina de 8 anos de idade. Maior do que eu, quando vi Elane passar pelo que ela passou, do que vendo minha filha passar pelo que ela passou. Muito maior. Porque essa menina de 8 anos não passou sozinha. Ainda que ela possa achar que tenha estado. Eu não passei. E nenhum de nós passamos sozinhos pelos sofrimentos. Em nenhuma hipótese a gente experimentou o que Cristo experimentou. Quando ele sofreu o que ele sofreu. Porque se a gente olhar os relatos dos mártires, em 1555 a gente vai ver 2 homens pré-reformadores que foram levados à chama e nenhum deles chorou, sofreu, eles foram cantando. E um falava para o outro: querido, consola-te em Cristo, porque em Cristo temos esperança. Cristo foi para a cruz com o seguinte intento: eu vou ficar longe daquele que pela eternidade toda eu me relacionei. Pela eternidade toda eu estive junto. Jesus sempre esteve em toda a eternidade com o Pai. Ele é o eternamente gerado pelo Pai. Ele nunca experimentou o vazio de Deus. Ele nunca experimentou a distância de Deus. Ele nunca experimentou o que era estar sem Deus. Imagina alguém que tem no seu relacionamento com um conhecido, e o conhecido diz: cara, não estou mais a fim de bater papo contigo, não estou a fim mais de me relacionar contigo. A gente já sente. Quando alguém que a gente tem um relacionamento, um namoro, está apaixonado, e a pessoa diz: cara, eu não sinto mais nada por você, a gente sofre. Quando um pai, como era o meu, a velha guarda, dizia, ou não dizia quando eu fazia alguma besteira, ele simplesmente me desprezava, ele ficava calado. O sofrimento que eu sentia: meu Deus, o meu pai não quer falar comigo, mãe, papai não quer falar comigo, mãe, papai não quer falar comigo, o que acontece? Imagina Jesus, que experimentou ficar sem Deus na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não era a dor da cruz que fez o Senhor Jesus Cristo padecer e sangrar. Não foi a dor de pensar que vou tomar cravos. Outros discípulos foram crucificados. Outros homens foram queimados. E eles iam para a cruz dizendo e cantando e louvando ao Senhor. O que fez Jesus tremer, o que fez Jesus sentir angústia, foi saber que Deus, o Pai, se distanciaria dele. Esse é o maior sofrimento. É não ter Deus como Deus. Esse é a maior dor. E se a gente fala que o mal existe no mundo e Deus não faz nada, Deus fez na cruz. Deus foi para a cruz como filho e se distanciou como pai. Por quê? Para que a gente entenda que nossos sofrimentos são ínfimos, são diminutos, diante daquele que não podia ou não tinha nada a ser culpado e foi para a cruz. E foi para a cruz. Então, diante da realidade deste homem aqui, Jesus podia curar ou podia não curar. Ele curou. Diante das nossas dificuldades, o Senhor pode solucionar ou não solucionar. Diante das angústias que viemos a enfrentar, diante das dores que vamos enfrentar, o Senhor Jesus Cristo pode nos dar o escape ou não, pode abrir a porta ou não, pode fechar ou não. Mas uma coisa é certa: a esperança da fé é saber que nossa fé tem um objeto. Ele recebe a nossa fé. Ainda que seja pequena,
ainda que seja diminuta, ainda que a gente chegue para o Senhor e diga: Senhor, me ajuda, eu não sei nem como. Jesus não disse: Deus dos outros me desamparaste. Ele disse: meu Deus, o relacionamento do pai, por causa dos nossos pecados com o filho, foi uma ruptura, mas o filho jamais deixou de olhar para o pai como pai. E isso nos mostra algo maravilhoso, que em meio a nossas lutas, em meio a nossas angústias, em meio a nossas aflições, Jesus continua do lado do Pai, intercedendo continuamente, para que a nossa fé, ou a nossa pequena esperança, ou pequena fé, esteja na obra vicária que Ele fez. E aí passa a ser objetiva a nossa esperança. Eu posso estar passando sofrimentos aqui, eu posso estar passando angústias aqui, eu posso estar passando por dificuldades aqui, mas o que a Escritura me diz é o seguinte: se com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. O que é essa breve e momentânea? O que é comparado à glória de Cristo que há de ser manifestado em nós? Quando a gente para pensar que Ele passou por isso tudo, que Ele passou por questionamentos da criação, de sua criação, a sua criação se voltou contra Ele, a questionar: você faz obra por meio de Beelzebul, você não faz obra por meio de Deus. Quem é você que faz o que faz? Ele tolerou isso, Ele pacientemente passou por isso, e Ele mostrou naquele homem que o reino de Deus, quando de fato e de verdade vier, quando o Senhor Jesus Cristo vier, não haverá sofrimento, não haverá espíritos imundos, não haverá nada que vá impedir a nossa alegria definitiva com Deus. Nesse mundo a gente vai ter alegria no Senhor. Felicidade, como diz o Paulo Júnior, Paulo Júnior, é algo muito superficial. Porque um cristão que acha que vai ser feliz neste mundo está enganado, porque o próprio Deus não vai deixar. Mas por quê? Porque se a gente ficar feliz nesse mundo, a gente não vai querer sair dele. E a nossa expectativa e esperança é naquele mundo que há de vir. Quando o Senhor descer sobre essa terra e novos céus e nova terra Ele realizar. Aí sim a gente vai encontrar o que é felicidade e aí vai experimentar dessa felicidade com alegria. Enquanto isso, se nossas orações não forem respondidas, somos impotentes. Mas Ele não. É porque Ele não quis responder. E se Ele não respondeu, e se passamos por situações de dificuldade, é porque Ele tem uma finalidade maior, o nome dEle ser glorificado no meio do sofrimento, para que no final a gente possa glorificá-lo mais ainda. Somente quando nossos olhos estão em Cristo, somente quando nossa fé está em Cristo, é que a esperança faz sentido. Fora disso, nenhuma promessa, nenhuma realização pode tomar o trono do nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós oramos ao Senhor e bendizemos ao Senhor. Como diz a sua palavra. Porque sou eu o que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. E que esperança é essa? Segundo Colossenses diz, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra e da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Senhor, nós cremos que, assim como este homem experimentou de uma frustração, assim como os discípulos também desfrutaram de uma impotência, assim também a gente passa por isso, Senhor. A gente passa por frustrações,
a gente passa por sentimentos de impotência, mas o Senhor não. Os teus planos jamais são ou serão frustrados. E o que o Senhor tem para cada um de nós como indivíduos, para cada um de nós como família, para cada um de nós como igreja, o Senhor vai cumprir no tempo oportuno. Que a nossa esperança seja destinada, orientada, guiada para o Senhor. Que essa fé no Senhor seja, Senhor, o combustível, o motivador da nossa caminhada. Porque este mundo que prega tanta violência, que prega tantas ilusões, nós cremos naquilo que é real e concreto, que é o Evangelho. E o Evangelho nos garante, nos assegura que não estamos sós nesse mundo, que não passamos por sofrimentos que não suportaremos, que não estamos desamparados, mas que Cristo Jesus está conosco, porque Ele experimentou a pior de todas as angústias, a falta de uma esperança, e venceu, para que a gente jamais se sinta só. Em Cristo depositamos nossa fé, na sua obra confiamos, e a esperança de que tudo o que estivermos passando vai passar. E se não passar, é porque ainda não acabou. E não estamos sós, porque Ele está conosco neste momento e nesta luta. Assim nós agradecemos e oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos ficar de pé para nós orarmos, para que o Senhor nos dispense em paz e nos guarde durante a nossa semana. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelos cânticos, por todo, ó Deus, a riqueza espiritual que o Senhor derrama sobre nós, no ajuntamento nos nossos cultos. Que o Senhor nos dispense em paz, Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal durante a nossa semana. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos conduzindo em todas as coisas. Que o Teu Espírito esteja sobre nós, renovando a nossa esperança, para que a gente possa olhar, ó Deus, para frente e para cima com confiança, temendo o Teu nome, ó Deus, e vivendo para a Tua glória. É o que nós pedimos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. Meus irmãos, avisos. Pode sentar aí um pouquinho. DNA, próximo sábado. No próximo sábado, DNA é a nossa última aula, o intensivão que nós estamos fazendo, certo? Não é terça, é sábado, ok? Terça agora não vai ter aula, ok? Sábado, das 14 horas às 18 horas. Na quinta-feira, o nosso pequeno grupo, a nossa reunião aqui, nós vamos meditar sobre o que foi pregado hoje, com café, com biscoito também, certo? Na sexta-feira, Red Teens, adolescentes, 19h30, na casa do nosso irmão Ulisses. Ok? No domingo, às 18 horas, nossa EBR, nós estamos estudando o livro A Igreja é Essencial. Hoje foi o 2º capítulo. Você pode estar com a gente também. Nas 19h30, nosso culto, ok? Oi? Semana que vem, nós temos um convidado, um irmão nosso, o Marcos Nath, ok? Ele vai estar conosco no próximo domingo. É só isso, né? Coloca a prestação de contas